Olá pessoal, aqui é o professor Herbert de História e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante que compõe aí o nosso currículo de terceiro ano. E logicamente compõe também os nossos conhecimentos históricos sobre o Brasil. É importante você entender, compreender por quê. É muito cobrado praticamente em vestibulares, no próprio Enem, e o jargão de hoje, a aula, o título dela, ela compõe muito bem as ideias gerais de um período histórico que impacta justamente algumas mudanças que vai estar alterando toda a nossa historicidade, que no caso é a Era Vargas, tratando especificamente da área trabalhista e da área industrial. E essa ideia de área trabalhista e industrial compõe a base de toda a propaganda varguista. Tá? Toda a estrutura dele montada para o seu governo é baseada nesse ideal. Torna-se até mecanismo de política quando ele retorna no seu segundo governo. Então o impacto é muito grande. E algumas questões do Enem, algumas questões também de vestibulares, até mesmo o seu livro fala muito sobre trabalhismo e também industrialização neste período. Claro que houveram outros, mas o impacto direto vem aí com o nosso contexto da aula de hoje. Presta bem atenção no que tem escrito aí em nosso material. Observe bem que os dois mandatos está colocado aí em nosso material, que o primeiro vai de 1930 a 1945 e o outro de 1951 a 1954, né? E eu coloquei já direto em negrito para a gente focar nessas duas áreas, né? Acelerado a industrialização e os direitos trabalhistas, porque essa é uma das bases muito importantes que ele vai estar dedicando o seu governo, né? Essa industrialização que não ocorria na República Velha, ou que tivesse ocorrido, mas de uma maneira muito tímida ainda, ela vai estar agora sendo uma forma, uma bandeira realmente de governo deste governo de Vargas, da Era Vargas. E o trabalhismo é o apoio principal da manutenção desse governo. Não é à toa que no seu primeiro mandato ele passa aí praticamente 15 anos. É um longo período se você for analisar. Continuando aí nosso material e o impacto aí, o que eu quero que vocês frisem bem. Primeiro ponto, com relação à economia, a Era Vargas caracterizou-se por apresentar diversas medidas consideradas intervencionistas, como a adoção de políticas que buscavam estabilizar a cafeicultura, diversificar a produção agrícola e estimular o desenvolvimento industrial. Novamente, eu estava falando, no início do seu governo, ele pratica praticamente uma organização que vai travar a produtividade de café, já que tinha entrado em colapso, vai mandar queimar a produção, vai mandar queimar o plantio para estabilizar a balança de mercado do café. Esse já é um contexto de economia, mas aí ele vai estar investindo em uma indústria de base, que já eu vou explicar para vocês o que é. Lá no segundo ponto do nosso material, a política industrial, né, substitui artigos importados, desenvolvimento industrial no país. Pessoal, se você para de comprar externamente, você começa a consumir produtos internos, isso é muito importante para a indústria interna. Claro que hoje em dia nós temos uma perspectiva neoliberal que isso meio que foi perdido, mas esse período, a estatização, até a maneira de ver o mercado no Brasil era um pouco diferente. Vargas impulsionava essa substituição. A importação deveria ser algo que fosse minoritário. E sim, agora comprar e produzir para que mantivesse a sociedade brasileira. Isso hoje em dia meio que foi perdido por conta da onda neoliberal que temos aí em relação a essa questão de compras internacionais. É o mundo globalizado, né, gente? Terceiro ponto. Como resultado dessa política econômica, o número de indústrias brasileiras dobrou. Esse número de indústrias só desse período, tá? É válido ressaltar que é o período varguista que vai estar impulsionando o surgimento dessas áreas, como a linha aí de produção têxtil, no caso, produção de roupas, importante até hoje no Brasil. Continuando. Aqui eu trouxe alguns conceitos, galera. A questão de conceito, para vocês que estão aí no terceiro ano, ela é muito impactante. Por quê? Muitos dos alunos sempre me procuram e não entendem as questões do Enem, porque há a questão da contribuição de alguns conceitos que se perdem, porque você talvez não entende aquele conceito. Você entende o contexto histórico, entende a Era Vargas, mas acaba não entendendo o conceito que está sendo cobrado sobre aquele conteúdo. Eu trouxe três, que não e serve até mais para outros conteúdos,
que são cobrados em história, principalmente. Geografia também, mas história a gente sempre fala nesses conceitos aí. Então só se prenda aí rapidinho para você interpretar o que eu estou falando até agora. Observe bem no material. Indústria de base, né? O que é essa indústria de base? Voltada para a produção de máquinas e equipamentos pesados, produtos químicos básicos, extração e transformação de minérios. Essa é a indústria de base, galera. É onde surge da matéria-prima para algo que vai ser utilizado na indústria. Outro ponto, estatismo. Tendência do Estado funcionar como empresa em certos setores da economia, geralmente considerados estratégicos como eletricidade, saneamento, telecomunicações e indústria de base. Queridos, esse estatismo é quando muitos dos nossos órgãos eles não são privatizados. Hoje em dia a gente está passando até por um conflito devido ao correio, né? Os correios estão aí correndo risco de ser privatizados. Já privatizaram aí, por último, aí, se não me engano, foi a Petrobras e por aí vai. Vão aí privatizando. As linhas de telecomunicações na era dos presidentes da década de 90. E nós temos aí toda uma construção da privatização. E nesse período Vargas era ao contrário, ele estatizava, né? Passava para a administração do Estado, essa administração dessas bases aí, principalmente ligado à indústria de produção, tá bom? E o trabalhismo, terceiro ponto aí, galera, já está falando, está ligado à lógica do trabalhador. Continuando, nós temos a Constituição em 34, mas eu quero que você se prenda bem nos outros dois últimos pontos desse outro material. Dá uma olhada aí, ó. Direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico. Os dois vão impactar essa área de trabalhismo e industrialismo, pessoal. Os dois são referentes a isso, dentro da Constituição em 34. Já vai prever algo favorável para os trabalhadores e vai prever algo favorável também para a crescente indústria que o Brasil estava fomentando até então. Dá uma olhada aí nos direitos trabalhistas, né? Nós temos aí uma arcada toda organizada para que esteja inserindo esses trabalhadores com maior proteção dentro de áreas diversas. E o nacionalismo econômico também proteger as nossas riquezas nacionais. Mas a gente vai tratar isso novamente. Aqui temos uma imagem que trata justamente do trabalhador dentro do período do Estado Novo, quando ele apoia, isso é até controverso, porque houveram também manifestações contra Vargas, mas os trabalhadores, por serem ligados aos sindicatos, esse período é o chamado sindicato de pelego, né? Quando havia essa relação de sindicato-Estado, era a base muito forte do Estado varguista, e os trabalhadores também saíram às ruas protegendo a política inserida do Estado Novo. Isso é bem interessante, já que quer dizer que o trabalhismo era uma âncora desse governo, tá bom? Continuando, nós temos outra imagem, essa imagem aí trata especificamente aí do que chamamos de indústria de base, né? Está aí uma produção, uma linha de produção de indústria de base, isso é importante para as indústrias de maneira geral. Se não há a matéria-prima para ser colocada em outras indústrias de ramificações diferenciadas, como por exemplo, transformar o ferro bruto em aço, precisa de um manuseio, tá bom? Então isso é importante dentro da indústria de base. Outro material aí, nós temos aí o ponto que eu queria chegar sobre a consolidação aí das leis trabalhistas, no caso, apoiando esse trabalhador. Dá uma olhada aí nas datas referentes a isso e alguns pontos que você até conhece na sua casa, já que até hoje nós temos ainda essas possibilidades relacionadas aos direitos do trabalho. Vamos lá, consolidação das leis do trabalho. Nós temos aí, quando foi consolidado, em 1943, importante data, já que isso vai prever melhorias para o trabalhador. E alguns pontos, não vou citar todos, mas dá uma olhada aí. Por exemplo, carga horária máxima, foi previsto uma carga horária máxima de trabalho, 13º salário, férias, descanso remunerado, né? Queridos, esses pontos, eles estão referentes justamente a aspectos ligados à proteção desse trabalhador. E isso foi importante a longo prazo, porque até hoje prever dentro de nossos direitos mecanismos de tentar ajudar e não prejudicar nem o trabalhador, nem o empregador, tá bom? Então, isso surge também na era varguista. Aqui nós temos aí o desenvolvimento ligado à parte industrial,
Tá? Dá uma olhada aí nas indústrias que vão estar sendo fomentadas a partir desse momento, né? O programa de governo priorizava a expansão da indústria. Que indústrias eram estas? Hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Brasileira de Alcalis. Queridos, essas bases aí são importantes para o que vem pela frente. Nós temos uma era mais de redemocratização e isso tudo vai impactar em outros momentos da indústria brasileira. Então, o que eu quero que você entenda até aqui é o quão é impactante esse momento aí de Vargas relacionado à área do trabalhismo e à área da industrialização do Brasil. Continuando aí para o nosso exercitando, tá? Nós vamos tentar identificar esse conteúdo dentro dessa questão. Dá uma olhada aí. Enem 2017, é bem mais atual essa questão. E vamos ler, ter um texto que vai servir como aporte para você entender a questão, tá? Então você faça a leitura de uma maneira mais minuciosa possível para não perder tempo. Então vamos lá. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob o controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento dependiam da condição de ser membro desse sindicato reconhecido pelo governo. Aí vamos lá para o contexto da pergunta, né? No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada, isso tem a ver com trabalhismo, movimento sindical e como era a postura desse governo de Vargas. Lembrando que houveram lutas, lembrando que houveram aí toda um aporte relacionado, tanto a favor do governo de Vargas e a sua postura, mas também houveram manifestações que melhorassem as condições de trabalhador. Não quer dizer que o povo, mesmo o governo de Vargas, tendo um aparato todo ligado ao trabalhador, eles também não se movimentaram em favor das suas causas. Também houve esse momento. Mas observe bem porque ele está perguntando, nesse contexto ligado ao sindicato, o que o sindicato tem a ver com esse movimento de governo de Vargas nesse período. Dá uma olhada aí para nossas alternativas. Letra A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Letra C, pelas benesses sociais do getulismo. Letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Letra E, por uma legislação construída consensualmente. Vamos para a alternativa que eu quero comentar com vocês. Letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Queridos, observe o quão é impactante essa situação. Ele vai estar atrelando interesses de governo, que é óbvio, né? É o que eu comentei lá atrás, o sindicato de pelego. O que é o sindicato de pelego? Sempre entrando em acordos que beneficiavam ambas as partes. Ele fazia esse meio termo aí, esse sindicato acabava aplicando essas ideias para os trabalhadores e isso fazia com que facilitasse bem o governo de Vargas. E aí, na alternativa D, dá uma olhada lá, ele fala pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, está tudo relacionado, tá bom? Está aí atrelado a isso. Temos outra questão, essa menor um pouco, tá bom? Mas ela trata de algo respectivo também ao momento. Na casa do Beato Pedro Batista, em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem do pai dos pobres, em grande parte devido, aí vamos lá para a alternativa que referente a isso, né? Letra A. Medidas de caráter populista atraindo as massas trabalhadoras. Olha o tanto que ele divulgava o governo dele. Ele lançava a mão até dos próprios folhetins, a sua imagem em quadros, que era colocado nas casas das pessoas, principalmente trabalhadores que estavam beneficiados por seu governo por conta de leis, aumentos salariais e outras situações. Queridos, muito obrigado pela atenção até aqui. Esteja acessando nosso material pela plataforma Eduque e até a próxima.